Olá, eu sou Adriana Ferreira da Silva Fraga, faço oitavo semestre de licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de São Paulo, Campus Boituva, Polo Céu Jambeiro, Guaianás. Este é meu plano de aula para o ensino híbrido. Disciplina Português, série 5º ano, tempo de aula 2 aulas de 50 minutos cada. O meu modelo híbrido escolhido é sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, os alunos têm a oportunidade de aprender os conceitos fundamentais em casa, utilizando vídeos, leitura e outras atividades. Depois, eles se reúnem na sala de aula para realizar atividades práticas e interativas, sempre com o suporte do professor. Isso proporciona aos alunos a chance de aprender os conceitos básicos de maneira autônoma, a experiência de trabalhar em atividade prática e interativas durante as aulas, o recebimento de apoio personalizado do professor, o desenvolvimento de habilidade de resoluções de problemas e pensamento crítico. O bloco temático da língua portuguesa é o desenvolvimento da compreensão e produção oral e escrita, conhecimentos sobre gramática e literatura brasileira. O bloco temático de língua portuguesa tem como objetivo desenvolver a compreensão e a produção oral e escrita dos alunos, além de promover o conhecimento sobre a gramática e a literatura do Brasil. O objetivo da aula é aprimorar a compreensão da leitura dos alunos, escrever um texto sobre um tema específico, planejar as atividades que os alunos irão realizar em casa e na sala de aula. Atividades em casa é fazer a leitura de um texto e responder as perguntas. Atividades da sala de aula: realizar debates em grupo, produção de um texto. Conteúdos a discutir será leitura e interpretação de texto, estratégia de leitura, análises de diferentes gêneros textuais como narrativas, informativos e poéticos. Atividade em casa: leitura de um texto narrativo, informativo ou poético, responder a perguntas sobre o texto. E atividades na sala: discussão em grupos sobre o texto lido, analisar gênero textual, estratégia de leitura, produção de um texto curto sobre um tema relacionado ao texto lido. O objetivo da aula é aprimorar a compreensão da leitura dos alunos, escrever um texto sobre um tema específico, planejar as atividades que os alunos irão realizar em casa e na sala de aula. Atividades em casa é fazer a leitura de um texto e responder as perguntas. Atividades da sala de aula: realizar debates em grupo, produção de um texto. Conteúdos a discutir será leitura e interpretação de texto, estratégia de leitura, análises de diferentes gêneros textuais como narrativas, informativos e poéticos. Atividade em casa: leitura de um texto narrativo, informativo ou poético, responder a perguntas sobre o texto. E atividades na sala: discussão em grupos sobre o texto lido, analisar gênero textual, estratégia de leitura, produção de um texto curto sobre um tema relacionado ao texto lido. Avaliação: participações nas discussões e trabalhos em grupo, qualidade da escrita e apresentação dos projetos, compreensão dos textos lidos e análise dos gêneros textuais, organização dos espaços, sala de aula para discussão em grupo, apresentação e trabalho em equipe, laboratório de informática para pesquisa e criação de projetos digitais, biblioteca para leitura e pesquisa de textos, plataformas online para colaboração e compartilhamento de projetos, Google Classroom e Microsoft Teams, espaço de apresentação para apresentação dos projetos, exemplo, o auditório, a sala de vídeo. Atividades: discussões em grupo, discutir o texto lido, compartilhar ideias e opiniões, com duração de 20 minutos.
desenvolver a habilidade de discussão e argumentação, leitura e análise do texto, ler, analisar o texto, identificar gênero textual, duração 30 minutos, desenvolver habilidades de leitura e análise de textos, trabalho em grupo, projeto, criação e apresentação em um projeto sobre o tema estudado com duração de 40 minutos, apresentação dos projetos, apresentar o projeto criado, responder perguntas com duração de 20 minutos. O papel do aluno é discussões em grupos, participar ativamente da discussão, compartilhar ideias e opiniões, ouvir e respeitar as opiniões dos outros alunos. Leitura e análise do texto, que é ler, analisar o texto de forma crítica e identificar gênero textual e anotar questões e dúvidas para discutir em grupo. Trabalho em grupo, fazer o projeto, trabalhar em equipe para criar o projeto, contribuir com ideias e sugestões, realizar tarefas específicas para esse projeto. E apresentações, como apresentar o projeto de forma clara e objetiva, responder perguntas, dúvidas dos outros e demonstrar orgulho e confiança no trabalho realizado. O papel do professor é orientar as discussões e garantir a participação de todos os alunos, fornecer perguntas e estímulos para a discussão, observar e anotar a contribuição dos alunos, proporcionar o texto e orientar a análise, fornecer questões e atividades para complementar essa análise, avaliar a compreensão dos alunos, fornecer feedback, organizar as apresentações dos projetos. O papel do professor é fundamental para orientar os alunos, avaliar, fornecer o feedback, criar um ambiente de aprendizado colaborativo e inclusivo. Referências: Sala de Aula Invertida, Tecnologia e Ensino Híbrido, Eric Rodrigues, Transformar, 215 URL. Aprender e analisar com foco na educação híbrida e arquivo, ensino híbrido e personalização e tecnologia da educação.